Antes de começar o vídeo, 3 coisas. Primeiro, hoje é o 5 de julho, é o dia da independência de Cabo Verde. Mas eu também queria fazer este vídeo para falar das pessoas que não são assim muito faladas neste dia. Segundo, eu politicamente zero, não me interessa, não é o meu título, mas eu acho importante falarmos sobre isso. Terceiro, se não fosse a independência de Cabo Verde, eu acho que eu não teria nascido, porque a minha mãe nem às compras sozinha vai. Eu não acredito que ela teria ido a Cabo Verde para conhecer o meu pai. Vamos começar este vídeo. Amílcar Lopes Cabral foi um político, agrónomo e teórico marxista da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Filho de Juvenal Lopes Cabral, que era cabo-verdiano de ascendência guineense, ele era professor. E da mãe Iva Pinhel Évora, que era guineense de ascendência cabo-verdiana. Amílcar Lopes Cabral nasceu em Bafatá, Guiné-Bissau. Ele lutou pela independência de Cabo Verde e de Guiné-Bissau. O nome Amílcar foi uma homenagem que o pai dele quis fazer ao general comandante Amílcar Barca. Se vocês não conhecem essa história, aqui está o vídeo. Reconhecido por ter sido um dos cofundadores do Partido Africano pela Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIGC, em 1956 e ter assumido o cargo do seu secretário-geral, unindo ambos os países na luta contra o domínio colonial português. O PAIGC levou a Guiné-Bissau a sua independência em 1973. Cabral era um pan-africano, agronome e poeta, criticado por não aceitar importar modelos de luta estrangeiros para a Guiné-Bissau. Inspiração. Amílcar Cabral foi uma inspiração não só para outros movimentos de libertação nos países da língua portuguesa em África, mas também no mundo. Em Lisboa, ajudou a cofundar o Centro de Estudos Africanos, uma associação de estudantes provenientes da África lusófona, e que manteve contacto com várias figuras como os angolanos Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade ou o moçambicano Marcelino dos Santos. Isto é uma fonte que eu encontrei no artigo da DW. O que eu acho interessante é quando eu fui fazer a minha pesquisa sobre Amílcar Cabral, muito poucos, e eu digo interessante no lado negativo, é que muito poucos artigos falam do papel da mulher para conseguirmos a independência desses dois países. O que é interessante é que Amílcar Cabral era feminista. Sim, eu vou-vos explicar já porquê. Amílcar Cabral queria ter as mulheres ao seu lado na luta. Isso sempre. Combatentes na frente da guerra como Carmen Pereira ou dirigentes do partido em Conakry como Lílica Boal foram decisivas para a causa da libertação. E o que dizer das mulheres em Cabo Verde? Segundo um artigo que eu encontrei, lá diz: se é verdade que cada mulher é um mundo, também é verdade que cada mulher dá a sua contribuição para mudar o mundo. A luta da libertação não foi a exceção. Ao lado dos homens estiveram mulheres que partilharam os atos de heroísmo, os momentos de angústia, as horas de medo, os arrebatamentos de coragem. Elizabeth, Ana Maria, Maria Elídia e Josefina são 4 mulheres que fazem parte dessa história. Elizabeth Reis nasceu em Santa Catarina, na Ilha de Santiago. À chegada a Paris em 1967, ela conhece o Pedro Pires, apresentado por um colega dela, também vindo de Santa Catarina. Desse encontro começa a luta pela independência. Ela assumiu diversas tarefas, incluindo sendo mensageira. João Pereira da Silva, JJ, Eduardo Alinho, Paula Fortes, Mário Cabral, Hugo Borges foram alguns dos combatentes com quem Elizabeth Reis acompanhou. Em Conakry, ela trabalhava com crianças, onde se ensinava a ler e escrever, mas sempre voltava a fazer o papel dela em Paris. Josefina Chantré nasceu em Paul, Ilha de Santo Antão. Em Lisboa, contacta outros estudantes. Começam a superar os ventos do panafricanismo. À chegada a Conakry, Cabral informa que ia dar aulas. Josefina nega, não gostava de ensinar. Acaba por ir trabalhar com Cabral no secretariado. A primeira tarefa dela foi atualizar o Jornal da Libertação. A partir de certa altura, passa também a fazer programas de rádio em crioulo do Barlavento para Cabo Verde. Ana Maria Cabral é a companheira de Amílcar Cabral. Ela trabalha na escola piloto criada para receber os
filhos dos comandantes e os órfãos de guerra. Tinha de fazer tudo e era um ensino intensivo, porque alguns alunos não deveriam ficar muito tempo na escola. Ser companheira de um homem como Cabral não foi fácil e ela considera que dava-lhe ainda mais responsabilidades. Maria Lídia nasceu na Boa Vista, cresceu no Sal. Ela já, desde pequenina, soube o que era o racismo. Porquê? Porque já no tempo dela havia dias onde os brancos podiam ir tomar banho no mar e havia dias para os pretos irem tomar banho no mar. Mas só foi mais tarde, quando ela esteve em Dakar, que ela se interessou pela vida política. Mais tarde, ela quis combater e treinar-se para ajudar na independência de Cabo Verde. Ela quis ir para Cuba, mas membros do partido não estavam assim muito contentes. Então eles começaram a dar boatos, a inventar coisas para dizer que ela não queria ir. A única solução que ela encontrou foi ir falar com Cabral. O que é que Amílcar Cabral fez? Amílcar Cabral não ficou nada contente de saber que havia esse problema. E ele fez tudo o que devia ser feito para que ela pudesse ir treinar a Cuba. Quando ela esteve em Cuba nos treinos, ela sentiu que tinha que treinar mais forte do que todos os outros homens para poder mostrar que não estava lá em vão. E ela foi uma inspiração para muitos soldados. Mais tarde ela foi para a União Soviética tirar um diploma de auxiliar de enfermagem. Ela pensava que ia voltar e lutar para a independência de Cabo Verde. E aí Cabral disse-lhe, vais voltar, vais para a Alemanha e vais tirar o diploma de parteira. Ela não ficou nada contente. Mas Cabral explicou isso desta maneira. Há mulheres a morrer durante o parto. Isso também é um tipo de guerra. Por isso ela aceitou. O problema foi que Cabral morreu durante a formação dela e ela caiu em depressão. Graças às amigas que ela encontrou lá que não entendia bem a língua, ela conseguiu superar essa fase. Finalmente, quando ela soube que aconteceu o 25 de Abril em Portugal e que Cabo Verde ia ser finalmente independente, ela pediu a que os exames sejam feitos mais cedo para que ela chegasse antes desse dia. Ela chegou 3 dias antes da independência de Cabo Verde. Depois, ela foi mandada por Pedro Pires para São Vicente, onde ela chegou lá para trabalhar como parteira. Ela chegou no Hospital Batista de Souza em 75. E o choque dela foi que não havia material que chegue. Os instrumentos que ela encontrou lá foi 2 pinças, uma tesoura para cortar o cordão umbilical dos recém-nascidos. Os instrumentos não eram esterilizados, levavam banho de álcool e eram postos novamente ao serviço. O que é que ela fez? Ela comunicou-se com a Alemanha e mandou vir 6 toneladas de material. Mas o trabalho tinha apenas começado. Como escreveu Angela Benoliel Coutinho no artigo Mulheres na Sombra, as cabo-verdianas e a luta da libertação nacional se não se preservaram ou se destruíram as fontes do século XX em Cabo Verde. Não será possível fazer uma história de Cabo Verde para esse século. Nem uma história de cabo-verdianos e nem uma história de mulheres cabo-verdianas. Eu pessoalmente não conhecia esta parte da história. Eu pessoalmente não conheço quase nada da história de Cabo Verde. Mas eu sei que, por amigos meus e pessoas que estão à minha volta, que também quem estudou em Cabo Verde tem muita pouca noção do que é realmente a história de Cabo Verde, porque eles aprendem muitas coisas sobre a história de Portugal. Eu encontrei este artigo feito pelo Expresso das Ilhas. O artigo chama-se Mulheres da Luta. Encontram aqui o link em baixo, se quiserem lê-lo. Nesse artigo vão encontrar todos os detalhes. Eu neste vídeo quis fazer assim só realçar um pouco este tema, mostrar que mesmo se muitas pessoas pensam que Cabo Verde é um país machista, não foi assim, mesmo se é a realidade que hoje nos querem mostrar. Mesmo Cabral tinha visto a importância da mulher cabo-verdiana, da mulher africana, porque ele conhecia a história da mulher africana. No passado ele sabia que era super importante ter estas mulheres presentes para ajudar a que eles pudessem lutar pela independência. Eu pessoalmente, política não é o meu primeiro tópico, e também aquele de Cabo Verde não conheço muito bem, mas quando eu perguntei a outras pessoas, tanto mais novas como com mais idade, ninguém me soube explicar se essas mulheres algum dia receberam um obrigado, foram homenageadas ou foram mesmo chamadas de heróis de guerra, porque elas sofreram a mesma coisa que os outros, passaram pelos mesmos problemas que os homens. Os artigos que eu encontrei foi que os homens que tiveram a lutar pela independência foram homenageados, mas nenhum mostra das mulheres. E eu acho isso um problema.
porque elas arriscaram tanto a sua vida para que nós sejamos hoje independentes. E eu tenho também outra coisa a reclamar, é que podemos ser independentes no papel, mas como comunidade da diáspora, eu vejo, e em Cabo Verde ainda precisamos de descolonializar a nossa mente. Isso é super importante. E por isso também temos que saber a nossa história. Isso já nem é se nos apetecer, mas acho que é uma obrigação de nos contarem a nossa história como deve ser. Se notaram bem, há certas pessoas que eu não mostrei a cara. Porquê? Porque eu, primeiramente, não sei quem são. Segundamente, não encontrei artigos onde eu possa dizer, ok, esta pessoa é aquela pessoa que fez isso. E eu não estou para estar a pôr só uma fotografia para depois me estarem a escrever e dizer, não são elas. Então eu preferi não pôr. Eu acho que nós todos, e é a obrigação um bocadinho do governo, de nos mostrar a cara dessas mulheres. E se elas realmente nunca foram homenageadas, então, pela minha parte, eu queria dizer muito obrigada de terem arriscado a vossa vida e espero que quem vos conheça também agradeça por todo o trabalho que vocês fizeram. Por mim hoje já é tudo. Fiquem bem. Tchau!